Meus queridos e amados irmãos, abra sua Bíblia comigo num texto bíblico, porque Deus pôs algo no meu coração para essa noite. Apesar do cansaço, mas a gente vinha ali no carro, buscando de Deus uma palavra. E nós temos estado falando aqui sobre a importância da ação do Espírito Santo na nossa vida. E essa ação do Espírito, ela não pode cessar, ela não pode parar. O mover do Espírito de Deus, ele não pode ser sufocado, ele não pode ser extinguido. Ele precisa cada dia mais crescer conosco e em nós. Porque se a igreja existe e se ela está de pé, é pela ação do Espírito Santo de Deus. Pelos homens ela já teria fechado e falido. Não é? Porque os homens são falhos e imperfeitos. Mas graças a Deus que ela caminha sob a égide do Espírito Santo de Deus. Ela caminha debaixo dessa graça e dessa unção gloriosa. E no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, eu estava outro dia lendo essa passagem e meditando nela, e vendo que isso aqui tem tudo a ver comigo e com você. O capítulo 30 de Samuel, irmãos, acontece no momento em que Davi chega de uma batalha. Ele chega das suas lutas, porque Davi sempre foi um homem de guerra, de luta, de peleja, de batalha, e você vai ver isso na vida dele. Desde que ele foi ungido pelo profeta Samuel, aqui no capítulo 16 desse livro, dali para frente, a vida de Davi torna-se uma batalha constante, uma luta quase que desumana. Mas é interessante que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E quando nós temos o Espírito de Deus sobre a nossa vida, por maiores que sejam as nossas lutas, por maiores que sejam as investidas do inimigo, eu posso te garantir pela palavra de Deus, você será sempre mais que vencedor e vencedora. Porque a própria Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, quando nós temos a compreensão da grandeza, do propósito de Deus para a nossa vida, irmãos, nós nunca nos abatemos. Como disse o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 4, nós podemos ser até perseguidos, não é? Ficar encurralados, mas nós não vamos ser abatidos nem jamais destruídos, porque o Espírito de Deus está sobre a nossa vida. E eu acredito que cada um de nós temos experimentado algum tipo de luta e de dificuldade. Esse capítulo aqui em especial, ele nos apresenta duas coisas interessantes: perdas e conquistas. Perdas e conquistas. Todos nós estamos sujeitos a essas duas coisas: a perder e a conquistar. Tem pessoas que ao perderem, eles se acomodam. Bom, já que eu perdi, o que eu posso fazer? Eu não preciso mais fazer nada, perdi, está perdido e acabou. Mas outros se levantam, outros reagem, outros dizem: não, eu vou correr atrás do que eu perdi. Eu vou lutar para conquistar novamente. E esse é o propósito de Davi aqui, e essa é a lição que vamos tirar desse texto da palavra de Deus. Um texto glorioso e precioso. A Bíblia nos mostra aqui uma situação que foge ao controle de Davi. Mas ele não se dá por vencido, nem por derrotado. Ele vai atrás, persegue o inimigo e conquista novamente tudo aquilo que lhe foi tirado. Talvez você esteja vivendo uma luta dessa hoje. Vivendo uma situação dessa agora. De alguma forma, de alguma maneira, o inimigo, alguém, alguma coisa aconteceu que lhe roubou. Roubou o que você tem de mais precioso. Lhe tirou algumas coisas que lhe são caras, preciosas, gloriosas. E aí, como é que vamos reagir? Quando temos o Espírito de Deus sobre a nossa vida, irmãos, a nossa reação é uma reação bíblica, é uma reação cristocêntrica e é uma reação espiritual.
Agora, quando estamos vazios do Espírito, quando não temos a presença gloriosa do Espírito Santo em nós, nós nos deixamos abater, nós nos desanimamos, nós nos enfraquecemos, e aí damos de mão aquilo que foi levado, aquilo que perdemos, e ficamos como dizer assim, bom, já que aconteceu, deixa para lá. Mas nós precisamos compreender pela palavra algumas posições importantes para a gente alcançar a vitória de Deus sobre a nossa vida, em especial sobre a nossa família. A família tem sido assolada hoje por demais, de todos os lados, de todas as maneiras, por todos os meios. O inimigo, o mundo em que vivemos, está tentando de alguma forma acabar com a família. Nós estamos sendo levados aí por uma enxurrada de filosofia e de ideias, de conceitos e de coisas, não é? E de tantas situações que estão acontecendo, que a gente fica perguntando, meu Deus, onde vamos parar? Eu não sei onde o mundo vai parar, mas eu posso dizer que nós vamos parar no céu, porque o céu é o destino do povo de Deus. E é para o céu que vai a nossa família. É por isso que nós estamos aqui essa noite adorando ao Senhor. Enquanto adoramos, enquanto servimos, enquanto nos colocamos na sua presença, Ele está trabalhando por nós. O profeta Isaías não profetizou simplesmente por palavras, mas pelo Espírito, quando disse no capítulo 64:4, que desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, nem se percebeu um Deus além do nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Se você está esperando uma vitória de Deus, creia, confie, e vamos dar passos certos, fundamentados na palavra de Deus, que aquilo que a gente acha que já perdemos, Deus pode te trazer de volta e te dar vitória. É interessante, irmãos, esse texto aqui. Davi, ele está voltando da terra dos filisteus, ele está aí nas suas lutas, né? Você vai ver isso no capítulo 28, 29. E no capítulo 30 diz que sucedeu que, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo. Uma das cidades onde Davi tinha se estabelecido. Davi, ele vivia de cidade em cidade, lugar em lugar, e nesse momento ele está aqui. Ele escolhe essa cidade e deixa ali, e planta ali, ou melhor dizendo, o seu lar, a sua casa, a sua família. Era ali que ele morava. Daqui ele partia para as pelejas, mas ele voltava para aqui. E é interessante que nessa hora, quando chega de uma batalha, cansado, ele encontra essa situação aí. Os amalequitas, os inimigos do povo de Deus, os de Amaleque, um povo antigo que desde os tempos de Moisés já pelejavam contra Israel. Eles deram sobre a cidade, feriram a fogo, e aí, no versículo 2 diz, e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grande, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Você já parou para examinar isso aqui, pensar nisso? Você está chegando cansado do trabalho, você está chegando de alguma situação, da sua lide, do seu dia a dia, e você espera chegar em casa e encontrar a casa de que maneira? Tudo tranquilo, tudo bem. Eu imagino Davi voltando aqui dessa luta, né? E já imaginando que, como ele tinha algumas mulheres ali, que algumas delas já teria feito um feijão especial, alguma coisa especial, não é? Meu Deus, eu agora vou me restabelecer, eu vou comer, eu vou tomar um banho, eu vou relaxar. Que batalha, que luta, que dia, que semana, que mês. Não é assim conosco?
Você chega em casa buscando o quê? Refúgio. Você chega em casa buscando descanso. Você chega em casa buscando apoio. E a Bíblia diz que quando chega, já de longe ele vê que a cidade foi incendiada. E quando aproxima-se da cidade, ele descobre o pior. Que a sua família foi levada cativa. Os seus não estavam lá. A Bíblia diz aqui que levaram cativas as mulheres, não mataram ninguém. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens, no verso 3, vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas, eram levados cativos. O que se faz, irmãos, quando isso acontece conosco? Qual é a sua reação quando você perde alguma coisa tão importante na sua vida? Será que nós estamos preparados para as perdas? Ou somente para as conquistas? Nós temos vivido um evangelho hoje que é um evangelho de conquistas. Não é? Fala-se muito em conquistas. Em alcançar, em conquistar, em ter, em possuir, enfim, né? Em subir, em marchar. Eu percebo que é um evangelho quase que triunfalista, não é? E aí você foi salvo para conquistar, para vencer e tal. Mas aí, e quando há uma perda? Quando alguma coisa errada acontece? Quando alguma coisa extraordinária acontece na nossa vida? Você está planejando algo para a sua família, não é? De repente suas férias, está planejando tudo direitinho. Quando você imagina que vai acontecer os seus planos, tudo vai por água abaixo. Tudo se estraga, tudo se perde. E como é que a gente reage? Às vezes, irmão, nós não estamos preparados para isso. Não estamos. E nós precisamos nos preparar, porque os dias que estamos vivendo são dias difíceis. A Bíblia mostra que são tempos trabalhosos, são tempos de luta, são tempos de guerra espiritual, tempo de batalha, de lutar para conquistarmos não coisas materiais. Eu já cansei de falar aqui, para de orar por coisas materiais. Para de orar por fogão, geladeira, arroz, feijão, o sapato, o vestido. Jesus foi claro quando disse: vosso Pai Celestial sabe bem o que vocês precisam. O que nós precisamos buscar ainda é o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós temos que buscar a graça de Deus, o Espírito de Deus, a unção de Deus sobre a nossa vida, para nos prepararmos para os momentos das perdas. Porque a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor, buscando sempre ocasião para tragar. Tragar os seus, os meus, os nossos. Não é? Nós estamos vivendo dias aí, irmãos, que os nossos filhos estão aí numa sociedade louca. Conceitos completamente fora dos padrões, não digo nem bíblicos, mas pelo menos dos padrões que nós recebemos dos nossos pais e avós. Fugiu tudo do controle. As filosofias modernas hoje estão passando uma imagem de que família, para que família? Não é? Cada um é dono da sua vida e faz dela o que bem entender. Então as pessoas hoje não têm mais aquela ideia de estruturar, de segurar, de permanecer. Não. Qualquer luta, qualquer batalha, qualquer coisa, vamos largar de mão, vamos desistir, vamos desanimar. Não é? E aí ninguém luta mais. Mas Davi, ele chega em casa e encontra uma situação fora do comum. E o que fazer quando encontramos uma situação fora do comum? Primeiro lugar, vamos para o verso 4. A Bíblia diz que Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. É interessante que a Bíblia coloca aqui uma situação, não é? Em que você não espera de Davi.
um guerreiro, um general, um batalhador, um lutador, um conquistador. Mas diante dessa situação ele chora. E será que Davi não está demonstrando fraqueza aqui ao chorar? Será que ele está chorando porque, hein? Ele não sabe o que fazer? Ele está lamentando, irmãos, o que ele perdeu. Ele está chorando aqui o que lhe era caro, o que lhe era precioso. Porque muitas vezes a gente perde alguma coisa na nossa vida e já percebeu que a gente nem dá importância àquilo que a gente perde? Se não damos importância àquilo que perdemos é porque não nos é caro, não nos é precioso. Você só chora e lamenta o que lhe é caro e precioso. E Davi está chorando aqui por causa da sua família. E às vezes a gente não entende que devemos chorar pela nossa família. O profeta Joel fala sobre isso. Ele traz uma mensagem ao povo de Deus de reencontrar-se com o propósito do Senhor. Ele diz lá: chorem, chorem, chorem os casados, chorem os sacerdotes, chorem o povo de Deus, chorem. Chorar para quê? Por quê? Por aquilo que nos é caro e precioso, irmãos. Eu estava lendo isso aqui, meditando nisto. Às vezes a gente não chora mais por aquilo que nos é precioso. Às vezes um filho está saindo de casa, uma filha, alguém está tomando uma posição aí, alguém está se desviando do caminho do Senhor. O esposo está perdendo a esposa está perdendo o esposo, e ninguém chora mais. É como se fosse normal. Sabe? Alguém diz assim: olha, eu vou embora, não quero mais saber de nada. Vai com Deus. Some daqui. Já vai tarde, fora de hora. Não é assim que a gente reage? Por que não choramos? Porque parece que nós queremos que aquilo aconteça, né? A gente às vezes tem um filho, uma filha, uma situação na nossa família que não nos agrada. Então a gente ora, sabe? A gente não fala assim, mas a gente ora: ai, Jesus, tomara que... Aí quando acontece, ao invés de chorar, a gente fala: ai, Jesus, me perdoa, mas eu quero te agradecer, sabe? Tu me perdoa, não fica zangado não, mas era isso que eu queria. Foi, graças a Deus. É porque não te é caro, não te é precioso. A nossa família, irmãos, é algo precioso de Deus na nossa vida. E nós temos que começar a chorar pelos nossos filhos, pelas nossas filhas. Começar a chorar, sabe? A colocar diante de Deus a cada um deles. Mulheres chorando pelos maridos, maridos chorando pelas mulheres, famílias, um chorando pelo outro. Porque é o que nós temos nessa vida, irmãos. É o que você tem nessa vida, é a sua família. Tudo vai passar, os amigos vão embora, tudo vai desaparecer, mas a sua família precisa estar contigo e você com ela. E a gente já não põe mais isso diante de Deus como um choro. Porque parece que a família tornou-se um peso. Então nós queremos nos aliviar desse peso. E quando nós perdemos, a gente precisa entender. Ou melhor, antes de perdermos, nós precisamos entender que precisamos chorar. Chorar aqui não é chorar de derrota, mas é chorar pela perda. Lamentar: meu Deus, que coisa, como é que eu fui perder o que eu tinha de mais precioso? Você já chorou pela sua família? Hein? A Bíblia diz que Jó levantava de madrugada para oferecer sacrifício pelos seus filhos.
Filhos de Jó iam para a casa do outro, comiam, bebiam, faziam farra, enfim. E aí Jó falava lá na sua casa: meu Deus, porventura os meus filhos pecaram nessa última festa, fizeram um monte de besteira, beberam demais, sei lá o que fizeram. E Jó ia interceder pelos filhos. Ele se colocava diante de Deus pela família. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 3, versículo 14, eu estava lendo isso ontem. Enquanto os irmãos estavam trabalhando, estava lendo a Bíblia. Eu estava lendo ali, Paulo dizendo assim: por essa causa me ponho de joelhos. E eu estava olhando aquele versículo ali: me ponho de joelho. Eu leio de trás para frente: me ponho de joelho por essa causa. A gente não tem mais causa, então para que ajoelhar? A gente não tem mais nenhuma causa diante de Deus, para que orar? Não é? Qual é a minha causa? Eu não tenho causa nenhuma, eu não tenho problema nenhum. Sabe? Minha família está aí, se quiser fica, se não quiser não fica, se quiser vem, se não quiser não vem, se quiser vai, se não quiser não vai. Irmão, nós precisamos começar a lutar pela nossa família, em nome de Jesus. Lutar pela família, chorar pela família. E no versículo 6 a Bíblia diz aqui, ó, não é? E Davi muito se angustiou. Ele se angustia, porque o verso 5 diz que as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Abigail. Meu Deus, não é possível. Levaram. Ele se angustia e falou: meu Deus, agora perdi tudo. Não é possível. O que eu faço nessa hora? O que eu faço nessa hora? A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3:4 que tem tempo de chorar e de prantear. Tem tempo de folgar, tem tempo de cantar, tem tempo disso, tem tempo daquilo. E tem tempo para chorar e para prantear. Se isso está acontecendo na sua vida, irmão, se alguma coisa está acontecendo aí de extraordinário, fugindo ao controle, é hora de chorar e de prantear diante de Deus. Porque Deus ouve a nossa oração e Deus vê a nossa lágrima. Quando Ezequias recebeu a mensagem de Deus, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 38, ele recebeu uma mensagem de Deus. O profeta foi à sua casa e disse: olha, rei, Deus mandou te dizer para você pôr a casa em ordem, que ele vai te levar. Você não vai mais viver. Ezequias recebeu aquela mensagem, você pensa que ele falou assim: então tá bom. Foi Deus que falou? Então tá bom. Tá bom. Deus quer me matar, ele me mata. Ele é Deus. Faz de mim o que ele quer. Não é assim que a gente reage a essas coisas? Não é? A gente se entrega muito facilmente, não é? A gente diz assim: não, então tá bom. Ah, Deus falou que vai matar, então mata. Deus falou que vai levar, então leva. E a gente vive assim, irmão. A gente não luta, não peleja, não reage. As coisas estão sendo roubadas, as coisas estão sendo levadas, as coisas estão sendo tiradas, e a gente não reage. É uma igreja que não reage, que não se levanta para conquistar as coisas de Deus, aquilo que nos é caro, aquilo que nos é precioso. A gente vai deixando as coisas acontecerem. Os filhos vão crescendo de qualquer maneira, a gente vai deixando. Não é? As coisas, os amores vão se perdendo, aquela paixão vai se perdendo, o relacionamento vai se acabando. É assim mesmo, é assim mesmo. Isso aí quando eu tinha 20 anos assim, agora eu tenho quase 100. Pelo amor de Deus. Isso reflete, sabe aonde, irmão? Na igreja. As atitudes que temos com a nossa família refletem na igreja. Porque se você não luta pelos seus, você também não luta por você. Você não luta pela sua vida espiritual. Então nós achamos que está tudo bem. Sabe? A gente vem para a igreja, ouve uma palavra, canta um louvor, dá uma ofertinha, porque aí está de praxe, né? Irmão, Deus não quer isso, não. Deus quer que você se levante pela sua vida. Deus quer que levante pela sua família. Deus quer que você se levante para conquistar alguma coisa que lhe é cara, que lhe é importante. Davi se angustia, sim.
E ainda mais quando o povo fala de apedrejá-lo. Porque culparam a Davi. Culparam a Davi. E se apedrejam Davi, pronto. Aí não tinha mais saída nem solução. Não é? Porque no momento da angústia, no momento da perda, no momento da dor, do sofrimento, você já viu que a gente sempre procura um culpado? Não é assim? Sempre procuramos um culpado para apedrejar. Aí você raciocina rápido e fala, tá vendo? O que me aconteceu, a culpa foi dela. É ela que é a culpada. É ele que é o culpado. Procuramos um culpado para apedrejar. Davi chora, Davi se angustia. Mas no final dos versos 6, irmãos, o povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porque os valentes de Davi que vinham com ele da batalha, perderam também. Todo mundo perdeu, não foi só Davi. Todo mundo se angustia. Meu Deus, levaram a nossa família, levaram os filhos, levaram as filhas. Não é possível. Nossos filhos estão sendo levados, nossas filhas estão sendo levadas e a gente não faz nada. Não é isso? Estão sendo levados e levadas e a gente não faz nada. Só que, veja o final do verso 6. A Bíblia diz assim, todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, se esforçou no Senhor seu Deus. No meio da angústia, no meio da perda, no meio do sofrimento, no meio daquele momento de achar culpado quem é, quem não é, a Bíblia diz que Davi se esforça no Senhor, se fortalece no Senhor. E é isso que nós devemos fazer hoje, irmãos. Aí você vai ler Efésios capítulo 6, versículo 10, não é? Quando Paulo fala ali da armadura de Deus, ele diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você já leu esse texto? Hein? E para que a gente se fortalece no Senhor e na força do seu poder? Dá uma olhada aí. Para quê? Para que a gente se fortalece no Senhor e na força do seu poder? Ele diz assim, um demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revestível de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É para isso. A gente se fortalece para na hora das perdas, na hora dessa situação aí, você está forte, meu irmão. Você está forte, minha irmã. A igreja precisa ser forte, irmãos, para esse momento, para essas horas. Quando a gente fala de orar, quando a gente fala de buscar o Senhor, não é para você se orar e ser mais crente que o outro, não. Ah, irmão, quem ora mais? Eu. Quem está orando todo dia? Eu. Quem ora 24 horas? Eu. Quem jejua toda semana? Eu. Quem é o mais crente aqui? Eu. Não é para isso, não. É para você se fortalecer contra as astutas ciladas do diabo. Ele vai vir contra os seus, ele vai vir contra a sua família. Ele está vindo contra a nossa vida. Mas ele vai nos encontrar forte, porque a nossa fortaleza vem do Senhor. Nós nos revestimos dele, nele, através da sua palavra. Davi busca se fortalecer no Senhor, ele se esforça no Senhor seu Deus. Ele tira forças que vêm de Deus. Ele busca força que vem de Deus. Porque é um momento de angústia, de tribulação, de luta. Será que estamos dispostos a lutar, irmãos, por aquilo que nos é caro e precioso? Ou estamos deixando o inimigo com as suas astutas ciladas roubarem tudo de nós? Hein? Estamos deixando. O diabo vem hoje, rouba um pouco da nossa alegria. Vem amanhã, rouba um pouco da nossa esperança. Vem depois da manhã, rouba um pouco da nossa fé.
Vem outro dia, rouba um pouco da nossa confiança. Aí vem outro dia e vai roubando, assim a gente vai deixando. Sabia? Você já teve rato na sua casa? Você já teve ratos na sua casa? Hein? De vez em quando lá em casa aparecem uns ratos, né, irmã Beth? Que eles vêm ali daquele negócio ali dos fundos. Mas sabe como é que eu faço? Sabe não? Vou dizer para vocês. Eu cruzo o braço e fico vendo os ratos passeando. E fico até contando. 1, 2, 3. Pergunta para ela o que é que eu faço. Basta eu ver um rabinho. Eu já desço correndo lá onde tem o tal do remedinho do rato, o veneninho, o abençoadinho. Preparo logo os pratinhos de vem, ratinho, vem. Vem que eu estou esperando você, vem. Boto logo, preparo logo a armadilha, boto logo o que é necessário, irmão. Eu vou deixar rato invadir minha casa? E é isso que acontece na nossa vida espiritual, sabe? O diabo com as suas astúcias, ele vai roubando, ele vai, sabe, uma coisinha aqui, outra ali. A gente fica de braço cruzado assistindo aquilo tudo. Mas isso aí não tem importância não, eu ainda tenho muita fé. Pode roubar um bocado que eu ainda tenho bastante. Pode roubar um bocado de alegria que eu ainda continuo alegre. Tá pensando o quê, capeta? E ele vai roubando. Você precisa buscar força de Deus, irmãos. Você precisa se fortalecer no Senhor. A igreja, a verdadeira igreja, ela não é forte pelo seu nome. Ela não é forte pelo seu tamanho da membresia, pela grandeza dos seus membros, pela importância social dos seus membros. A igreja ela é forte quando ela se fortalece no Senhor. A força da igreja não está nela, no povo dela, não. Está no Senhor, que ela adora, que ela reverencia, que ela exalta e glorifica. Então nós precisamos da força de Deus para a nossa vida. E o que eu faço diante das perdas? No versículo 8, olha o que a Bíblia diz aí. Olha o que a Bíblia diz. Melhor, vamos ver aqui o 7. Davi se esforça no Senhor e chama Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque. Traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Essa palavra aqui, esse éfode, era exatamente, irmãos, uma parte da vestimenta do sacerdote. Fazia parte da frente da sua vestidura. Ele colocava a sua vestidura, depois de todo um procedimento de santificação, de purificação, e ele colocava aquilo ali onde haviam as pedras, onde Deus, através daquilo ali, se revelava, Deus se manifestava. Era uma forma de Deus revelar-se naqueles dias. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, que antigamente Deus falava aos pais, pelos profetas, de muitas e de várias maneiras. E aqui era uma das maneiras que Deus falava. Davi não cruza os braços diante da situação, ele diz, tem um sacerdote aí, está por aqui, traz alguma coisa do sacerdote aí. Traz alguma coisa do sacerdote, porque nós vamos consultar ao Senhor. Nós não vamos aceitar isso assim não. Nós vamos permitir que o inimigo venha, roube, bota fogo, faz o que quer, leva, e aí a gente fica chorando, lamentando. Não, vamos consultar o Senhor, vamos buscar ao Senhor, vamos perguntar alguma coisa ao Senhor. Você já se levantou para consultar ao Senhor? Hein, irmão? Às vezes as coisas sucedem na nossa vida e a gente não se levanta para consultar ao Senhor. Tem pessoas aqui na igreja, me perdoem dizer isso, dando com os burros na água em situações porque não consultam ao Senhor. Aí depois fala, pastor, ora por mim aí, porque o negócio não deu certo aí, o negócio aí e tal. E consultou o Senhor, não, eu estou orando agora, né? Aí o negócio ficou preto, agora que eu estou orando. Irmão, consulte antes. Antes de dar o primeiro passo, antes de tomar qualquer atitude, você tem um Deus, você serve a um Deus que se revela, que fala, que mostra.
A Bíblia diz no livro de Jó que Deus fala com o homem deitado, dormindo na sua cama, no seu quarto. Deus ainda é Deus e Ele fala na terra. Ele fala de muitas e de várias maneiras. E Davi consulta ao Senhor. Ele busca algo e consulta. Ele faz uma pergunta a Deus. Ele vai buscar a face de Deus. O que eu faço nessa hora, Senhor? O que eu faço? Eu fico de braços cruzados. Eu vou atrás do que é meu. E ele pergunta ao Senhor: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E a Bíblia diz que o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Se você buscar ao Senhor, e se o Senhor te der essa palavra, irmão, pode ir, que a vitória é tua em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, quando fala da maneira como ele entrou em Corinto, é interessante. Lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele diz assim: quando eu fui ter convosco, eu, Timóteo e Silvano, quando eu cheguei aí, a nossa palavra não foi não, sim, não ficou esse negócio não. Aí ele fala assim: por quê? O Deus que nós pregamos, nele não houve sim ou não, mas nele houve sim. E aí Paulo diz no versículo 20, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Deus é quem tem a resposta. Em Provérbios 16, a Bíblia diz que do homem são as preparações do coração, mas a resposta certa vem do Senhor. Isso também se confirma no verso 9. Então, amados, você precisa consultar a Deus. E Deus disse a Davi: persegue. Você vai alcançar e você vai libertar tudo. Isto é, você vai ser restituído em tudo. Você vai conquistar tudo. Lute pelo que é seu, porque o teu Deus é maior do que todas as coisas. Lute, meu irmão. Lute pela sua família, lute pela sua casa. Lute pelos seus propósitos diante de Deus. Porque o Senhor quer te dar todas as coisas. Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar. E é interessante que a Bíblia mostra aqui algo. Que Davi, então, ele pega 600 homens e parte. Parte com aqueles 600. E ele vai embora. Não é? Alguns estavam cansados. Dos 600 ele sai com 400 no verso 10. E aí, irmãos, ele encontra alguém caído no caminho. Pergunta pelo homem. Se ele viu uma tropa, o homem diz: sim, vi, me largaram aqui, enfim. Davi foi guiado e ele chegou lá. Chegou lá. E no verso 17 a Bíblia diz: e feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que montados sobre camelo fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, também desde o despojo até tudo quanto lhe tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante de outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Você está disposto a trazer de volta tudo? Você está disposto a conquistar tudo? Porque a nossa vida, irmãos, ela tem perda, mas tem conquistas. E às vezes nós nos rendemos às perdas simplesmente. Para que lutar? Para que correr atrás? Eu fico olhando muitos jovens nossos. Qual é o seu sonho? Eu sei lá, estou orando, né? Estou vendo. Eu já falei aqui, vou dizer de novo, irmão. Quando eu tinha lá meus 14 anos, 15 anos, Mambete lembra dessa idade.
Nós estávamos juntos na igreja nesse tempo. Eu tinha um sonho. Eu queria entrar para a aeronáutica, ser piloto de avião. Era isso que eu queria. Eu estudei para isso. No meu último ano de ginásio, eu passei direto em tudo que é matéria. Eu fiz o curso de aviação militar na Praça Mauá. Eu trabalhava. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Eu queria isso. Eu coloquei diante de Deus. Eu quero. Até que chegou a hora que Deus falou para mim. Falou claro em bom som. Não te quero envolvido nesse negócio. Meu negócio contigo é outro. É na minha obra, é no meu reino. Mas, se tu quiseres ir, vai! Deus falou, mas o meu espírito não irá contigo para aquele lugar. Eu parei e falei, Jesus, estou maluco. Primeiro aviãozinho que eu pegar, cai. O Espírito de Deus não vai comigo. O que é que eu fiz? Estrategicamente recuei. Procurei o sacerdote da igreja naquela época, pastor Armando Chaves Cohen. Pastor, e agora? Eu estava para fazer 16 anos de idade. E ele me disse, Roberto, você terminou o ginásio, 16 anos. Vai para o seminário estudar a Bíblia, Roberto. E no dia seguinte eu estava matriculado no seminário estudando a palavra de Deus. Está me entendendo, irmão? Nós temos que ter propósito na nossa vida. Você tem que ter sonhos, você tem que perseguir os seus sonhos. E às vezes os nossos jovens não têm nada. O que você quer ser? Não sei. Estou orando. Vou ver. Vou pensar. Meu Deus do céu, me dá uma agonia. Deus é que sabe. O que Deus quiser para mim está bom. Ai, Jesus. Você tem que ter propósito na sua vida. Sabe? Lutar pelos seus propósitos. Se Davi ficar chorando, lamentando, reclamando, o povo com a pedra na mão, não. Ele se levanta, ele se fortalece, ele se esforça, ele procura o sacerdote, ele consulta o Senhor, ele recebe uma palavra da parte de Deus e vai, age. E a Bíblia diz que tomou tudo. Tudo Davi tornou a trazer, tudo, não ficou nada de para lá, tudo, desde o gado menor até o maior, meninos, meninas, todo mundo, tá tudo aí, não faltou ninguém não, vambora! E Davi vem de volta trazendo a sua vitória. Você está disposto a lutar pelos seus? Ou você vai deixar o diabo roubar assim da maneira que ele quer? Não é? Davi luta, irmãos, ele se levanta, ele batalha. E é isso que nós precisamos entender. Foi essa palavra que Deus pôs no meu coração. Lute, batalhe, peleja pelo que lhe pertence, pelo que Deus te deu. Quando o Senhor escreve uma das cartas lá no Apocalipse, em outras cartas também, ele diz, guarda o que tens. O que tendes, retende-o. Segura o que eu te dei, guarda o que eu te dei. Mas a gente vai perdendo assim, né? E vai deixando. É hora da igreja reagir, irmãos. E como é que a gente vai reagir? A gente vai reagir como Davi reagiu, buscando a força do Senhor, buscando comunhão com o Senhor, buscando respostas do Senhor, direção do Senhor, buscando a bênção do Senhor sobre a tua vida, e agindo, partindo para a batalha, lutando. Ah, pastor, como eu quero uma vitória. Está orando? Estou. Está correndo atrás? Estou pensando. Eu não sei se algumas pessoas já perceberam que eu sou meio destrambelhado. Mambete de vez em quando fica, Roberto, pelo amor de Deus. Se você ficar conversando comigo, falar assim, pastor, sabe o que é? É que semana que vem eu vou ligar. Alguém já teve um negócio desse comigo? Pastor, semana que vem eu vou ligar. Na mesma hora eu já pego o telefone e ligo. Não é assim que eu faço? A Elizabeth, homem, pelo amor de Deus, semana que vem. Que semana que vem o quê? Vamos resolver isso agora. Vamos embora, liga logo, resolve logo.
Porque tem gente que fica esperando. Não, ele falou que é semana que vem. Ele falou que é o mês que vem. Ah, Jesus, eu não tenho paciência para isso não, irmão. Liga logo. Vai logo, corre atrás. Fica esperando. 1 mês, 2 meses. Tem gente que manda o currículo, fica esperando. Ah, irmão, estou esperando. Sei lá, eu não sei esperar não. Sabe como é que eu arrumava trabalho? Com 14 anos eu fui lá, tirei minha carteira profissional, botei no bolso, falei para minha mãe, vou trabalhar. Saí na Avenida Brasil, arrumei um emprego na Borgalto, que hoje é um bagulho lá, um negócio doido ali em Ramos. Entrei lá e falei com o moço, quero trabalhar. Vai no 3º andar, procura a dona Sônia. Fui lá. O que você quer, menino? Trabalhar aqui. O que você vai fazer? Um monte de coisa. Você estuda onde? Colégio Cenecista, Olaria. E não sei o quê. Preenche a ficha. Trabalhei. 2 meses depois, não gostei daquilo. Falei, eu não gostei disso não. Vou arrumar outro lugar. A mulher, não gostou não, menino? Não, dá abaixo da carteira. Tá lá minha carteirinha. Pode ver lá. Tá lá, irmã Beth. Tá lá. Dali eu falei com a minha mãe, vou pro centro da cidade arrumar emprego. Aonde, menino? Sei lá, mãe, vou arrumar. Sabe como é que eu fazia? Sabe não? Você tem que aprender comigo. Chegava no prédio assim, eu falava pro porteiro assim, o Francisco trabalha lá no 10º andar lá da Shell. Aí, Francisco, que Francisco? O do departamento pessoal. Não é Francisco não, garoto. É João. Aí eu digo, obrigado. Dava a voltinha, entrava no outro elevador. 10º andar, vou falar com o senhor João, do departamento pessoal. Lá ia eu. Pronto. Chegava lá. Quem é você? Eu sou Roberto. E o senhor João é? De onde você me conhece? Não te conheço, rapaz. Eu sou você, é João, eu vim aqui e tal. Era assim. A entrevista era assim, no ato, ao vivo e a cores. Arrumei emprego, sabe onde? Na Embratel. Numa sexta-feira, trabalhei 2 anos na Embratel, ganhei um salário de maior naquela época, quando tinha salário de menor e maior, eu ganhava salário de maior. Dali, quando terminou, a Embratel se estruturou como empresa, aí os maiores fizeram concurso, foram para a Embratel, os menores saíram, eu passei na porta do banco e falei, vou trabalhar nesse trem. O chefe do departamento pessoal é o Francisco ou o Antônio? Aí o porteiro, não, Paulinho. Falei, obrigado. 2 minutos depois eu estou de volta. 8º andar, falar com o senhor Paulinho. Pois não. Bati na porta lá, um balcão. Senhor Paulinho, por favor. Ô garoto, o que você quer? Quem é você? Eu sou Roberto Inácio. Paulinho? Você conhece ele? Mais ou menos. Daqui a pouco vem um senhor meio carequinho assim. Me lembro dele. Pois não, o que você quer, menino? Trabalhar aqui. Quê? Como? Eu digo, trabalhando, moço. Ele olhou para mim assim, sabe bater máquina? Eu falei, agora. Entra aqui, menino. Faz uma carta pedindo emprego. Eu tinha feito curso de datilografia, batia assim, todos os dedinhos. Bati uma cartinha, entreguei para ele, ele olhou e falou, pega a ficha, dá pro menino. Trabalhei 4 anos no banco. Lute pelo que você quer, corra atrás. Sabe, irmão? Vamos ficar de pé, senão eu falo demais.